aproveita, dá uma sugestão. Agradeço. Obrigada. Uma vez, Faça agradeço. Olha aqui, ó. A experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço, eu acho. Poxa. Eu não tenho como te agradecer. Eu já consigo. Eu ser bem. Pra te ser o Dom Leite. Obrigada. Obrigada. Ai, de amor. Então, e eu sempre. É uma maravilha. Olá, bem-vindos ao OdontoCast, o nosso podcast sobre odontologia, sobre o dia a dia no consultório odontológico. Então, quero agradecer a vocês que estão aqui presentes, pais, mães, amigos, colegas, professores. E se você está gostando do nosso material, curte, comenta, compartilha, porque isso faz muita diferença para a gente dar continuidade para esse trabalho. Quero agradecer muito a Hype, aos estúdios Hype, que realmente a gente chega aqui, gente, é só gravar, conversar com o nosso convidado e o resto eles fazem tudo, assim, de uma gentileza, de uma competência, realmente é maravilhoso trabalhar com o pessoal aqui dos estúdios. Quero agradecer também ao Odontos, né, que me deu, é a clínica que eu trabalho há mais de 30 anos, né, que me deu toda essa noção multidisciplinar de cuidado do paciente como um todo. E também quero agradecer a Tomograph, que é a nossa clínica de imagem queridinha aqui da nossa cidade, que realmente faz um trabalho muito diferenciado, não só a nível de material, mas também de atendimento aos profissionais, né? Que realmente quando a gente precisa de casos mais específicos, urgentes, difíceis, né? Realmente a gente pode contar com a equipe de lá. Então quero, em nome do Fred, agradecer a toda a equipe da Tomograph, que realmente faz um trabalho que facilita muito o nosso dia a dia. E agradecer também por apoiar este projeto. E, como eu sempre falo, informação é poder e hoje nós vamos informar. Hoje eu trouxe uma pessoa super especial. Quem me conhece sabe, né, que eu sempre gosto de pessoas com experiência, porque eu acho que a experiência faz uma diferença. Mas hoje eu trouxe uma pessoa muito jovem e fiquei muito feliz, né, porque a gente sempre fala que o pessoal tá vindo assim, meio difícil, mas tem muita gente boa, comprometida vindo aí. E hoje nós vamos falar sobre microscopia na odontologia, né? Então nós vamos falar dessa tecnologia que permite, né, o dentista ver o invisível, né? E a pergunta é luxo, né? Ou realmente é uma necessidade? Mas antes de tudo, quero apresentar então para vocês esse profissional que vem trilhando uma carreira tão bonita, como em pouco tempo tu conseguiu realmente posicionar, porque tu é uma pessoa muito dedicada. Então, quero apresentar a vocês o Wesley Crabb. Conta para nós quem tu és. Então, primeira coisa, Mônica, eu te agradecer a estar aqui. É uma honra estar aqui. Tu é referência também na odontopediatria. Fiquei muito feliz quando tu me convidou para estar aqui, para a gente discutir um pouquinho, para a gente conversar. Então, me sinto extremamente honrado de estar aqui e de realmente a gente conversar um pouquinho mais sobre um assunto que eu gosto demais, né? A endodontia, a microscopia, tudo isso é uma coisa que é o meu dia a dia, mas além de ser o meu dia a dia, é o que, assim, é o meu hobby também, né? Então, não é nenhum trabalho, é um hobby, eu gosto muito de fazer isso, mas eu, então, sou cirurgião dentista, eu me formei na Unisc em 2020. Logo depois que eu me formei, eu acabei entrando no mestrado, gostei sempre muito dessa área acadêmica, então entrei no mestrado, aguardei um período inicial, porque como era época de pandemia, eu acabei entrando em agosto na especialização na PUC. O meu mestrado inicialmente então foi na URGS, fiz lá, e a minha especialização foi na PUC, então me dividi entre PUC e URGS naquele mesmo período. Então nesse primeiro momento inicial, eu acabei fazendo mestrado e doutorado, até porque quando a gente recém se forma, a nossa vida de trabalho ela ainda não é tão intensa. Então eu acabei dividindo assim a minha vida, vim para Porto Alegre e eu acabei então fazendo mestrado e a especialização concomitantemente. Além disso, eu acabava trabalhando em alguns consultórios em Porto Alegre, algum dentista me chamava e eu acabava fazendo então o tratamento endodôntico no consultório dele, mas eu ainda não tinha uma rede de apoio muito grande.
Naquela época, eu acabei plantando algumas sementinhas. Eu dava cara a tapa, eu ia nos consultórios, eu abria, eu falava com o dentista, eu mandava um portfólio digital. E nesse meio tempo, eu acabei conhecendo muitos dentistas. E isso, hoje, acabou gerando para mim um retorno muito grande. E esses dentistas que eu conversei lá no início, acabaram hoje me indicando muitos pacientes. Aí logo depois, com 23 anos, que eu considero que é uma idade relativamente bem jovem, eu tinha terminado a minha especialização e logo na sequência eu tinha terminado também o mestrado, mais ou menos concomitantemente também. Aí logo depois do mestrado, eu acabei direto ingressando para o doutorado. Hoje eu estou praticamente na reta final do doutorado e uma coisa que eu sempre gostei muito foi trabalhar com microscopia. Então, eu tive a possibilidade de, logo de início, conhecer uma professora minha lá na especialização que já tinha microscópio e que a gente teve, assim, uma proximidade muito grande, somos muito parecidos. A gente trabalha, na verdade, muito, muito próximo, assim, de uma forma muito parecida. E ela me chamou para trabalhar no consultório dela que já tinha microscópio. Então, a gente acabou ficando muito próximo e ela que me ensinou muito a trabalhar com microscopia naquele momento. Então eu fui evoluindo muito naquele cenário e durante a especialização, além de ter microscopia lá durante a especialização lá no dia clínico lá da PUC, quando eu trabalhava com microscópio, além disso eu trabalhava com microscópio já no consultório. Então ali eu já estava plantando as sementinhas e os pacientes vinham até mim indicados por dentistas para que eu pudesse fazer os tratamentos endodônticos já com microscopia. Então desde o início a microscopia já estava presente na minha vida, ela já era o que eu gostava muito, e eu sempre pensava, eu queria ter algum tipo de diferencial. E o grande diferencial que eu queria ter é realmente fazer os tratamentos endodônticos com microscopia, uma vez que a gente sabe que a microscopia nos proporciona uma gama muito grande de possibilidades frente a tratamentos mais complexos, e isso me trouxe, assim, uma realização profissional em um curto período de tempo, né? Então, hoje, se eu for parar para pensar, a microscopia me proporcionou muitas coisas, assim, acho que eu devo ter levado uns 2 anos, porque a curva de aprendizado para trabalhar com microscópio é uma curva de aprendizado grande, não é porque eu comprei o microscópio que no outro dia eu vou estar trabalhando com ele. Claro, tem que saber manejar. Exatamente, no início eu usava, assim, um canal calcificado, botava microscópio, achava o canal, tirava o microscópio, seguia o tratamento sem microscópio. Hoje, do início ao fim, microscópio sempre, né? O único momento, Mônica, que eu não uso microscópio, anestesia. A única etapa que eu não uso ele, né? E além disso, assim, tu falou um pouquinho para me apresentar, a gente estava conversando anteriormente, assim, uma das coisas que eu gosto muito, o meu dia a dia é trabalhar. Eu adoro o meu trabalho, sou extremamente apaixonado pela minha profissão, sou endodontista e eu amo ser endodontista, mas além de ser endodontista, os meus amigos sabem disso, o que eu gosto muito é evento gastronômico. Então, assim, se eu poderia todos os dias sair do consultório e ter algum evento gastronômico, é isso que eu gosto, tá? Então, não, eu e trabalho magrinho justamente ainda. pra isso. E magrinho, tu trabalha pra comer. Genética boa. Genética boa. Trabalha pra comer. Trabalho pra comer. Me diz uma coisa, assim, Wesley, a gente vê que tu é uma pessoa, assim, que curte o que faz, né? Muito. E eu acho que um dos teus diferenciais foi a busca pelo conhecimento incessante, né? Exatamente. Até uma das coisas que a gente vinha falando, assim, que a especialização, independente da área, claro, na endodontia também, mas em todas as áreas, ela te dá uma boa base, né? Mas aí é a educação continuada que vai te dar o grande retorno, porque daí tu vai ter essas partes mais específicas onde às vezes tu quer te diferenciar, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala, a gente sabe que, né, a microscopia tem um valor importante, não só como tratamento, mas de custo para o profissional de equipamento, né? Então, assim, a gente sabe que nem todo mundo vai ter acesso, mas que em alguns casos a microscopia faz todo o diferencial, né? Então, a pergunta que eu faço é, como é que ela funciona na endodontia? Qual é a diferença de eu fazer um tratamento de endodôntico, eu falo tratamento de canal para o público leigo, né? Que a gente tem bastante gente que nos assiste também que são pacientes, né? Exato. E como é que é a diferença entre eu fazer com microscopia ou sem microscopia?
né? Eu já tive experiência contigo, eu tenho vários pacientes nossos que a gente, inclusive, encaminha para fazer casos específicos que a gente acha que, assim, sem a microscopia não vai dá. funcionar. Mas eu te pergunto para te colocar aqui para o pessoal ouvir. Exatamente. A microscopia, na verdade, as duas grandes indicações e vantagens da microscopia, pensa comigo, quando a gente vai tratar um dente endodôntico, assim, a gente tem uma indicação de um tratamento endodôntico, o paciente está lá e ele está com uma pulpite, ou ele está com uma necrose, está com dor ou algo nesse sentido, o que acontece? O canal vai estar completamente contaminado, né? A gente trabalha num endodonto completamente contaminado. Primeira coisa é essa, né? A gente trabalha numa área muito contaminada. Além disso, numa microanatomia. O dente, ele tem uma microanatomia muito complexa, né? Não é um canal reto, retilíneo, fácil, Sim. amplo. É um canal extremamente difícil de tratar. Então, assim, a microscopia nos proporciona duas grandes vantagens específicas. A primeira vantagem delas é magnificação, ou seja, eu consigo enxergar o que eu estou fazendo. O tratamento endodôntico a olho nu, como geralmente os colegas acabam fazendo, o que a gente consegue enxergar? O acesso endodôntico e a entrada dos canais. O resto é isso. tato, O resto é né? É tato. sensibilidade. E exatamente isso. Só que assim, o que acontece? Vamos supor assim um exemplo típico. Primeiro molar superior, a gente tem geralmente 4 canais, né? É muito exceção à regra quando eu tenho um primeiro molar superior que tem 3 canais, né? 3 canais. É muito difícil ter 3 canais. Geralmente, assim, 90, 85, 95, depende do artigo que tu vai pegar, Claro. de chance de ter 4 canais. Então, assim, a gente sempre vai procurar o quarto canal. Só que o quarto canal é um canal que está geralmente com um terço cervical muito mais calcificado. Nesse sentido, a microscopia nos proporciona um tratamento muito mais assertivo. Por quê? Primeiro ponto da microscopia, magnificação. Ou seja, eu consigo enxergar tudo mais próximo, tudo mais perto, né? É um microscópio, tá deixando... É uma Exatamente, lupa, tu né? Tá enxerga, deixando é maior. uma lupa muito melhor, né? A Claro. lupa seria o primeiro investimento. Sim, não é a lupa do coisa, mas eu digo, é uma lupa ali dentro, né? Exatamente, Que tu tá enxerga aumentando. muito próximo. Tu consegue enxergar lá dentro. Claro. O dente internamente, quando tu vai enxergar, por exemplo, uma calcificação, tu vê que o tecido calcificado ele é um tecido mais esbranquiçado. Então, tu sabe Claro. que exatamente ali o canal vai estar. Só que às vezes ele vai estar 2, 3, 4, 5 milímetros abaixo daquilo ali. Se tu for fazer a olho nu, a chance de tu ter um desgaste, um desvio ou inclusive uma perfuração, ela é muito alta. Então, trabalhar com microscópio são essas duas vantagens. Tu conseguir ter uma magnificação muito mais próxima e além de tu ter uma magnificação, tu consegue ter um campo muito mais iluminado. Tu consegue enxergar o que tu tá fazendo. Claro. Uma analogia, Mônica, que eu sempre faço para os Aham. pacientes, o que é? Se tu pegar e vendar os teus olhos e pedir assim, tu tem uma folha, uma caneta e tu vai escrever uma frase, tá? Tu consegue escrever essa frase. Claro. Não vai ficar bonita, vai ficar toda borrada, vai ficar com uma linha toda torta, tua letra vai ficar feia, não vai ficar a mesma coisa. Claro. Mas aí se tu tira a tua venda e bota uma luz muito boa, um papel bom, uma caneta boa, o que tu vai ver? Tu vai conseguir visualizar muito bem aquela região, tu vai escrever com a tua melhor letra. Claro. Então, dá para fazer canal sem microscópio? Em alguns casos dá, os casos complexos não. Mas os casos do dia a dia, tu consegue. Só que trabalhar com microscopia, tu vai ter sempre uma assertividade maior e tu vai conseguir entregar uma previsibilidade melhor ao tratamento. Porque em caso de pulpite ou em caso de uma necrose pulpar, um dente que está com uma infecção, tu tem um canal completamente contaminado. Além de estar totalmente contaminado, tu tem uma microanatomia extremamente difícil. Se tu consegue ter um campo de visão muito mais próximo, uma magnificação muito mais próxima, tu consegue ser muito mais assertivo, porque tu consegue ver o que tu tá fazendo, tu consegue localizar todos os canais, tratar de uma forma mais assertiva, e isso, assim, é um benefício para mim como dentista, de conseguir entregar um tratamento muito mais assertivo, mas é muito melhor ainda para o paciente que consegue manter o seu dente, mas não manter o seu dente de qualquer jeito, manter o seu dente com saúde, com um bom tratamento e com, assim, cura da periodontite apical quando ele tem uma lesão periapical. Então, é nesse cenário que a microscopia, ela nos beneficia. Trazer um campo de visão muito mais perto, uma luz coaxial, que a gente chama, que ela vai
direcionando e vai conseguindo ter um eixo de visão muito interessante e uma luz forte, potente, para que não é uma luz do refletor, né? É uma Claro, luz muito claro. potente que tu consegue justamente enxergar o que tu tá fazendo, conseguir enxergar as nuances da dentina e, consequentemente, conseguir localizar todos os canais de uma forma mais assertiva. Então, trabalhar com microscópio ou trabalhar sem microscópio é uma grande diferença, né? Os casos do dia a dia, um caso simples, tudo bem trabalhar sem microscópio, mas os casos mais complexos, eu diria que assim, é fundamental Uhum. e até imprescindível tu trabalhar com É, não. microscópio, né? Porque assim, é um É, tratamento nós, totalmente por exemplo, a gente teve diferente. um caso, né, no consultório que a gente te encaminhou e tu trabalhou lindamente, né? Era um siso. Então, o siso já tem uma anatomia que não é Muito complexa. muito complexa, porque ela não é aquela anatomia previsível, é uma anatomia Exato, diferenciada. exato. De um paciente que tinha muita idade, então os canais já eram atrésico. Muito. E paciente com... Calcificação do terço cervical. Exato. Então, esse paciente ali já era quase uma indicação de exo, né? Então, assim, só que ele era uma parte importante para mastigação, manutenção óssea, tudo. Tinha um né? antagonista. Isso. Então, assim, e aí tu fez todo o trabalho e realmente, assim, paciente faceiro, satisfeito, sabe? Então, assim, Isso é aí. muito legal, Isso assim, aí. realmente, assim, eu tô gostando muito desse trabalho, dessa parceria que a gente tá Excelente, fazendo, né? excelente, excelente. Porque faz diferença, né? Então, E a assim, endodontia traz isso aí, né? Traz a possibilidade de a gente conseguir cada vez mais manter os dentes naturais em boca, porque não existe nada melhor do que isso, né? tá, e isso que eu queria te fazer. Às vezes, assim, um tratamento endodôntico, né? É um tratamento caro. Naturalmente caro. Se tu for me perguntar, ele vale, né? Porque só quem Obviamente vale. faz, a gente sabe o que tem de custo de material, de custo de aprendizado para chegar naquilo. Mas De para o custo de paciente. investimento. De investimento. Também. Mas para o paciente, ele tem que fazer o canal, aí ele tem que fazer a prótese, aí tem, né? Ele fica um preço. Então, Fica muitas relativamente vezes, oneroso. a gente vê muitos profissionais assim, mas esse dente, aí eu vou fazer canal, depois essa lesão, não sei se vai funcionar. Será que não vale mais a pena nesse dente que está um pouco duvidoso, de repente a gente fazer exo, né? Tirar esse dente, colocar um implante, uma prótese? Que tu diria sobre isso, né? Hoje, o que a gente vai parar para pensar? O implante, ele é ótimo, tá? Eu sempre falo que quem fez o implante, quem criou o implante, deveria ganhar um prêmio Nobel, né? Só que o implante, na verdade, ele foi trazido na nossa profissão como uma possibilidade não de tirar um dente que pode ser tratado para colocar um implante. O implante é excelente, mas ele é excelente para quando o paciente ou não tem o dente, Claro. ou quando tem um dente que realmente não tem mais possibilidade de ser mantido. Aí sim, aí eu acho que é excelente fazer a extração e colocar o implante. Perfeito, né? Tu não precisa fazer um desgaste dos dentes vizinhos, fazer uma prótese fixa adesiva, ou enfim, fazer Isso é alguma coisa nesse maravilhoso, sentido. Então é claro. maravilhoso. O implante, eu não sou contra o implante, assim, o implante é Aham. excelente, mas é excelente nos casos onde a gente não consegue mais tratar o endodonto. Então, o que eu sempre faço? Faço uma analogia para o paciente, né? A gente tem, por exemplo, um paciente que tem uma polpa viva, tá? Polpa viva, um tratamento endodôntico de um dente com polpa viva vai variar numa taxa de sucesso que vai variar, por exemplo, assim, de 90, 95, 97% de taxa de sucesso, que é uma taxa de sucesso relativamente Não, altíssima maravilhoso. para um dente que tem, assim, uma questão de saúde, né? Um Claro. dente, né, que precisa ser mantido. Se, por exemplo, esse tratamento endodôntico inicial sofreu algum problema, sei lá, não foi feito com microscópio, por exemplo, ficou um canal sem tratar, teve uma lesão periapical depois de um tempo, a gente vai sempre acompanhando, né, Mônica? Os tratamentos Claro, endodônticos tem. importantíssimo tu fazer o acompanhamento, a preservação. Então, o paciente vai lá no consultório, fez o tratamento endodôntico, 6 meses, 4 meses, ele vai voltar no consultório para uma reavaliação, 8 meses ele volta de novo, 1 ano, pra gente ver como é que tudo vai evoluindo com o passar do tempo, né? Claro. Porque tratamento endodôntico é um tratamento, a minha especialidade é puramente biológica, né? Eu dou todos os insights, eu faço tudo que eu tenho de melhor, uso os melhores recursos, os recursos tecnológicos, os melhores materiais, mas quem vai ditar como o tratamento vai ficar é o Claro. paciente depois de um tempo para ver como é que Como ele o vai reagir. organismo vai Como o organismo reagir. vai reagir, Não é exatamente. matemático. É um tratamento de saúde, né? Então a gente dá Claro. o melhor para o paciente, só que o paciente precisa ter uma boa reagida com o passar do tempo, tá? Exato. O tratamento endodôntico inicial, como a gente falou,
tem essa taxa de sucesso super elevada. Bom, por algum motivo específico, que a gente não pode entrar, não vai entrar, na verdade, no mérito de falar, mas, por exemplo, teve uma infiltração, teve uma cárie, fraturou a restauração, tem que retratar. Tá com uma periodonte apical, uma lesão inflamatória ali naquela Aham. região, o que a gente vai fazer? Retratar o canal. Né? Isso. Então, é mais uma chance do Pra esse paciente dente. manter esse dente. Então, ele não vai extrair o dente ainda, tá? Retratamos o canal, beleza. O que a gente vai fazer depois do retratamento? Acompanhar, né? Às vezes é uma lesão grande, um cisto, um granuloma, algo nesse sentido, a gente vai acompanhando Pra para ver se vai ter regressão, se Exatamente. vai se Porque a cortar. ideia é o quê? A gente dá os estímulos para que o teu organismo entenda que tu não tem mais infecção e aquela lesão periapical vai gradativamente diminuindo até que tu tenha sinais compatíveis com saúde e que a gente consiga definir que esse dente está Claro. saudável, né? Essa é a ideia do tratamento endodôntico. Bom, o paciente fez o retratamento endodôntico, que vai ter uma taxa de sucesso mais ou menos variando, Mônica, de 85%, Uhum. 90%. E essas taxas, Mônica, que eu tô te Uhum. falando, são taxas de dentes tratados com microscopia, tá? Uhum. Se tu trata sem microscopia, vai diminuir mais ou menos uns 10%, tá? Então, Tá. se um retratamento com microscópio é 80%, 90%, 85%, 90%, um tratamento que tu vai fazer sem microscópio vai diminuir mais ou menos uns 10%. 75%, 80% vai diminuir um pouquinho, né? Aham. Que é uma taxa que diminui de uma forma relativamente importante, né? Claro. Beleza, o paciente chegou lá no meu consultório, eu fiz o retratamento endodôntico, passou um ano, peço uma tomografia, a lesão não diminuiu, não tá cicatrizando, mesmo que não tenha dor, mas não tá cicatrizando. Se Tá. não tá cicatrizando, Mônica, esse paciente tá com um foco infeccioso, Sim. né? Eu preciso retratar, né? Eu preciso fazer alguma coisa para melhorar esse paciente. Sim, mas ele fez o retratamento. Exatamente, ele fez Tá, um e retratamento. aí nós O vamos que pra que eu vou onde? fazer depois? Microcirurgia apical, que não é a parendodôntica. A parendodôntica, que foi feita por muitos anos, que é fazer a Claro. incisão ali daquela Isso, região, exata. localizar o ápice, remover a infecção ali, aquele tecido granulomatoso, cortar Aham. o periápice, cicatrizar. Isso, cicatrizar não, fazer a sutura e depois Sim. cicatrizar, né? Esse tipo de procedimento tem uma taxa de sucesso Eu ia muito dizer, né? baixa. Ele é uma Muito tentativa, baixa. mas ele Muito baixa. é muito E assim, se for- desgaste, muito investimento físico e financeiro, e Exatamente. o paciente não. Não quer, às vezes, É, né? não, E se e for nem falar a pro gente. paciente, assim, olha, tu tem um procedimento aqui, uma parendodôntica, eu tô falando, tá? Que não é Aham. microcirurgia. Uma parendodôntica tem uma taxa de sucesso de 55%, 60%. Sim, ele já fez o canal. É muito Aí não baixa. funcionou. Cada vez vai Aí vai fazer. diminuindo É a taxa. difícil, O claro. paciente vai falar pra mim, olha só, extrai esse dente e coloca um implante. Claro. E aí, mas Beleza. hoje nós Só temos. que o que acontece? Hoje em dia, a gente tem um procedimento que se chama microcirurgia apical. Isso a gente pode entrar na literatura e dar uma investigada. Hoje mesmo eu dei uma olhada para ver o último paper que fala sobre a microcirurgia apical. Microcirurgia apical é diferente da parendodôntica. Microcirurgia, o micro já vem em função do microscópio. O que a gente vai fazer? Uma incisão naquela região, a Tá. gente cureta a lesão toda, a gente faz a apsectomia, remove aquele terço apical que está completamente contaminado. Tá. Além disso, eu não termino ali. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um retropreparo com uma ponta ultrassônica, Aham. utilizando dispositivos ali para fazer uma descontaminação daquela região. Pode ser hipoclorito, com muito cuidado, ou clorexidina gel, para dar uma boa desinfecção naquela região. E, consequentemente, seco aquela área de forma retrógrada, né? Que a gente está trabalhando de forma retrógrada. E eu vou secar aquele canal e colocar um material que se chama biodentine. Tá? Que é como se fosse um MTA muito mais melhorado. Sim. Biodentine, ele tem, Mônica, um tempo de presa 10, 12, 15 minutos. O que eu faço? Coloco o biodentine ali, eu quero ter certeza absoluta que esse material tomou presa. Então, eu aguardo um tempinho. É deixo bastante esse... até. Não. Não, mas eu digo, é um tempo que tu precisa estar É um ali. tempo que eu preciso, mas É. que assim, eu não tenho problema em deixar o paciente aguardando um pouquinho, sabe? Porque tem outros tipos de Sim, mas eu te biocerâmico. pergunto, assim, porque às vezes quando a gente trabalha 10, 12 minutos esperando para tomar presa, assim, questão de saliva, de sangramento, de tudo, ali não é simples. Não, assim, o que acontece? O paciente tá sem nada de sangramento, tá? Secreção, Controle nada. hemostático Aham. zerado. Tá. Assim, o paciente tá com o campo totalmente seco, tá? Tá. Isso é super importante. Antes de eu colocar o biodentino, eu tenho que ter certeza absoluta de que aquele campo tá completamente seco e que eu não tenho interferência da saliva entrando em contato com o biodentine. E nem porque ele não vai tomar presa. sangramento. E nem sangramento. É, tá? exato, Nada, porque uma nada. das questões da Saliva nem pensar, parendodontia é mas o porque entrava, sangramento, aí Exatamente. contamina. Então, tu vai usar o quê? Agentes hemostáticos. Ah, pra isso que eu deixar queria saber. tudo Tá.
10% ali, nada de sangramento, zero. Pra tu poder Mônica, esperar os zero 10, 12 sangramento, minutos. zero Tá. sangramento. Tanto que assim, eu não preciso nem ficar do lado do paciente esperando, porque assim, não sangra. Não Por isso que eu sangra. disse que é muito tempo. Não Não sangra, muito tempo pra não te sangra. esperar, aguardar, tomar Mas um é muito cafezinho. tempo caso tenha sangramento. Exatamente isso que eu fiquei, Zero, porque quando a gente zero. fazia parodontia, a gente tinha essa questão. Hoje a gente tem produtos, até como avançou muito os materiais, produtos hemostáticos que tu consegue fazer zero sangramento e pode ficar esperando 10, 12 minutos. Isso aí. Tu aguarda esse tempo. Maravilhoso, tá? Aí tu reavalia Entendi. o paciente, vai lá dar uma olhada, toma presa por completo. Sim. Beleza, o que que eu vou fazer? Vou fazer a minha cirurgia finalizada, né? Vou fazer a sutura naquela região e o paciente está liberado, tá? Microcirurgia apical, se tu for olhar agora, o que que tu acha que é a taxa de sucesso desses casos? Acho que muda muito da Da cirurgia parodontia. periodontica? Deveria, né? 97% de É, sucesso. muito. É, Muito já vale a muito pena. alta. Aí faz uma analogia comigo. Tô lá com 100 pacientes, tá? Comecei um tratamento endodôntico convencional. Aí fiz o retratamento endodôntico. Fui para microcirurgia, que é o resultado final, é a A etapa última final, alternativa. 97%. Ou seja, dos 100 dentes, um dente pode falhar. Desse um dente que pode falhar, o que que eu vou fazer? Eu ainda tenho um procedimento, que é o implante, que tem uma taxa de sucesso de novo, 95, 97, 98% dos casos. Porém, se o paciente tá lá numa pulpite irreversível e ele fala para mim, mas será que não é melhor colocar o implante? Óbvio que não é. Óbvio que não é, porque tem muita possibilidade. E assim, a possibilidade de fazer um tratamento inicial, ela é muito alta e nessa possibilidade inicial, Claro. sem pensar em outras possibilidades, Claro. o paciente pode eventualmente ficar com o dente por muitos anos e inclusive pro resto da vida. Claro, Tendo claro. o quê? Uma boa restauração, sem infiltração, com uma indireta ou com uma restauração direta com resina. Então, isso nos ajuda muito. Então, desses 100 pacientes, um vai ter algum problema, não vai funcionar. É uma infecção muito grande, é uma lesão periapical externa ali que tá já com uma comunicação externa, é uma periodontite apical que, enfim, tem uma infecção extraradicular, então a gente não tem sucesso do tratamento endodôntico e aí a gente vai para microcirurgia. Então, dos 100 dentes, um vai falhar, tá? Pode falhar, às vezes não falha. E aí, depois disso tudo, o paciente pode realmente ir para o implante, tá? Então, a gente tem uma série de compilados. Se o paciente opta por extrair o dente já lá no início e ir direto para o implante, mesmo que às vezes os pacientes pensem, nossa, mas o implante é definitivo. Aham. Não é definitivo. O implante dá problema. O implante dá periodontite, dá problema na região do dente onde foi Sim, na parte implantado. cervical, parte estética, né? Exatamente. A gengiva pode subir um pouquinho se é um dente superior, mais anterior. Fica aquela área mais acinzentada, né? Então, assim, tudo que tu pode fazer para manter um dente, tu tem que pensar em fazer. Né? Claro. Claro, não deu certo, não tá funcionando muito bem. Bom, a gente vai para o implante e tudo certo, né? Então, é um paciente que a gente tem que estar sempre conversando. Por isso que eu faço questão, Mônica, sempre. O paciente nunca vem no consultório comigo para já fazer um procedimento. Uhum. Ele vai lá comigo e eu faço questão de fazer uma consulta de pelo menos 2 horas para explicar tudo do paciente, tá? Hoje em dia a gente tem muito recurso, né? Não só recurso tecnológico para resolver o procedimento, mas a gente tem recurso para avaliar o paciente. A gente tem tomografia de alta resolução, a gente tem Maravilhoso. arquivos DICOM, que a gente pode planejar, a gente pode medir, a gente pode fazer tudo o que a gente quer fazer no arquivo DICOM, a gente planeja, e quando o paciente chega lá no consultório, a gente tem uma TV grande e o paciente vai rodar, a gente vai rodar o exame e o paciente vai entender e realmente vai valorizar o quão é importante o nosso trabalho. Porque assim, o que é mais fácil, Mônica? Extrair um dente que leva o quê? 15, 20 minutos e colocar um implante? Ou é mais fácil fazer um tratamento endodôntico que eu vou lá, sei lá, 3, 4, 5 sessões Não. de 2 horas? Não, e é um trabalho muito artesanal, É muito cheio de difícil, detalhes. É muito difícil. Mas é algo da nossa natureza, né? Para manutenção de Exatamente. Não existe osso, nada melhor do que tu irrigação, ter o sabe? dente. As pessoas acham que é fácil implante. Implante é maravilhoso. Claro Para que o é que se maravilhoso. propõe. Perder um dente, meu Deus. Imagina Maravilhoso. tu ficar sem dente, ou tu fazer uma prótese fixa adesiva. Agora, tu optar por algo que é natural, né? Que é o teu dente para, sabe? Às vezes as pessoas estão confusas um pouquinho no que é o melhor para si, né? Exatamente. Então, hoje, na verdade, o meu... Não faço marketing, né? Mas o Claro! meu marketing é assim, falar pro dentista que a gente tem muita possibilidade, não só de recurso tecnológico, mas de materiais específicos que nos ajudam a fazer tratamentos muito mais
precisos, assertivos e que a gente tem uma taxa de previsibilidade muito mais alta do tratamento endodôntico que era feito, sei lá, há 20, 15 anos atrás, sabe? Então é basicamente isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, né? Porque, claro, não trabalho com microscópio, né? Trabalha a pessoa que é específica para isso, né? Mas como é que o paciente que está sendo atendido, né, sente isso, né? Tem menos dor, tu tem menos chance de retratamentos, tu tem mais segurança, é mais rápido o tratamento? O que ele diferencia, assim, para o paciente também? O paciente, quando vem lá no consultório, ele entende o quão a gente tem recursos tecnológicos para conseguir realmente resolver o procedimento dele. Então, ele chega lá numa consulta que a gente vai conversar sobre o tratamento dele, vai fazer um plano de tratamento. Eu sou um virginiano Eu sei, extremamente tu é, metódico. não, Então, e tu assim, é o paciente detalhista. muito E detalhista eu acho que o endodontista paciencioso. tem que ter essa Muito, característica, muito, ser muito. detalhista e Isso paciencioso, é porque tem que ter importante. uma Isso é paciência para fazer muito, canal, né? muito. Tem que ter uma Tipo, eu paciência. não poderia ser Tem que ter uma endodontista. paciência. Graças a Deus, eu sou muito paciencioso. Então, o paciente vai chegar lá, a gente vai analisar tudo o que ele tem para fazer, né? É um caso complexo, é um molar superior que tem 4 canais, que 3 foram tratados, que um desses não foi tratado. Então, o paciente entende a complexidade do tratamento dele. Quarto canal, geralmente é um canal muito calcificado, muito atresiado, é um canal muito difícil de tratar e que, assim, eu vou te dizer que a grande maioria dos dentistas que não trabalham com microscópio acabam deixando esse canal passar. É verdade, Porque, assim, é tu não verdade. acha, É tu não acha, verdade. né? Esse canal, na grande maioria das vezes, ele tem um forame independente, né? Se eles terminam no mesmo forame, às vezes não dá problema, porque tu tratou o canal principal, E acabou fechou o pegando. forame, e é isso aí. Mas É. quando o forame é indiferente, cada forame vai para um lado Aí diferente, já em é. algum momento específico desse paciente, ele vai ter algum quadro de dor, porque um canal não tratado é sinônimo de tu ter uma contaminação ali dentro. É um nicho de bactéria, né? Então a gente vai, Claro. em algum momento, ter algum problema nesse paciente. E às Então, assim, vezes, desculpa te interromper, mas às vezes a gente escuta, né, o paciente assim, ai, eu tô com dor nesse dente, mas não posso, eu tenho tratamento de canal. Né? Mas E será aí que foi tu bem olha, feito? não, aí tu olha, tu já sabe que é o quarto canal. Exatamente. Eu tenho 30 anos de história, né? Então, assim, a gente já sabe que nós temos também endodontista, assim como ele já faz todos os nossos trabalhos com microscopia, né? Nós também temos a Manuela que trabalha, né? E o paciente, nós temos muita indicação de paciente que tá com tratamento de canal, né? E que tá com dor. Né? Tipo, tem que retratar. Mas por que tem dor? A gente já olha, já sabe que é o quarto canal. É impressionante Se tu como for olhar, deixa passar, Mônica, né? deixa muito passar. É. E se hoje, assim, tu for olhar na literatura, quarto canal, ele tá presente, assim, pelo menos 90% dos casos dos pacientes. Então, é muito mais difícil tu ter 3 canais do que tu ter 4. É que na nossa época ele não era considerado. Ele era tipo um Por quê? coadjuvante. Tu sabe por que ele não era considerado? Por quê? Não tinha tomografia. É verdade. É verdade. Nem se via, a Nem gente se não via, enxergava não se ele. via, não A se gente via. só ia saber da existência dele quando o paciente, depois de tratar o canal, continuava sentindo dor. Isso Aí aí, nós ia a isso cata aí. dele. Isso aí. Sim, isso porque aí. brincando, nós estamos falando de uma diferença de 30 anos, era outra odontologia, outros recursos, outra... Exatamente, que- exatamente. Então, a claro. tomografia nos ajuda muito, né? Então, hoje, o paciente, quando chega lá no consultório, Já... sempre Tu tem já tomografia. sabe, Sempre. Desde o caso mais simples até o caso mais complexo, tem que ter tomografia. Meu Porque Deus, né? o Como paciente a tomo... deita na cadeira, eu sei assim, olha só, fulano de tal tem 3 canais, tem 4 canais, eu preciso achar todos. Porque se eu não achar todos, em algum momento ele vai ter problema. Claro, Então, e aí tem tu vai que ter que achar intervir, todos. Exatamente. Aí tu me falou, a microscopia melhora em quê no tratamento odontológico? A microscopia me revela, assim, a possibilidade de a gente conseguir enxergar todos os canais, a gente fazer uma desinfecção de uma forma mais assertiva, fazer um tratamento muito mais assertivo e, consequentemente, entregar um tratamento para o paciente que vai conferir saúde para o paciente, né? Ele não muda a questão, assim, de tempo de trabalho, ele... Muda. Dor, porque, assim, mas... dor não. Não, ele basicamente uma ajuda para o profissional. Muito. Né? E que acaba tendo pro um paciente. resultado maravilhoso para o paciente, Isso porque aí, ele tem uma isso aí. garantia maior do tratamento dar Exatamente, certo. É uma via de mão dupla, Claro, né? Eu, claro. como endodontista, assim, a minha realização é conseguir tratar o paciente, tratar o dente do paciente e resolver o caso dele de uma forma assertiva. Mas quem ganha mesmo, assim, no final é o paciente que conseguiu resolver o caso dele e que ficou tudo bem, sabe? Mas a Às vezes pergunta um paciente que tá há muitos anos com dor, a gente consegue resolver o caso, assim, é isso que me motiva, é tudo, sabe? é tudo.
tudo, é tudo. É tudo. Tu sabe que uma vez nós tivemos um paciente 2 anos, assim, ela apareceu, olha, nos indicaram, 2 anos com dor. E foi, exatamente, era o 4º canal, sabe? Típico. Que aí, típico. na época, olha, Porque olha, numa não, tu não fonte, tinha né, nascido Mônica? ainda, tô brincando, tá? Mas na época, não, olha essa maravilhosa. Na época não tinha tomo para isso, e aí se fez uma radiografia quando tu, Com várias angulações. com várias angulações, e se achou esse 4º canal e se tratou, e essa mulher, tipo assim, ó, sabe, fazia 2 anos que ela não dormia, né? Não, te Mas agradeço hoje, imensamente. claro, fui eu que fiz na época, né? Mas na época nem tinha tomografia, né? Então, assim, a gente fazia aquela radiografia. Quando a gente distaliza para, né? Aham. Enfim, mas tu vê Técnica da como. bissetriz. É isso aí, mas tu vê como melhorou, né? Então, Muito, hoje, muito, tu já muito. vai mais certeiro, Muito, né? Então, muito, muito. é Hoje, outra assim, vida. tomografia já, na verdade, não é considerado um recurso de luxo, né, Mônica? É necessário. Tu consegue fazer um planejamento com ela, né? Tu entender, mexer em arquivo DICOM também é outra coisa muito importante, né? Que o Aham. endodontista precisa saber. Porque, assim, tu consegue navegar no exame e ver, assim... Porque pensa comigo, a tomografia, quando tu vai fazer, é um exame tridimensional, né? A radiografia periapical é um exame bidimensional. Sim. Só que se tu for pegar, assim, uma tomografia e tu vai ter o laudo ou tu vai ter os templates, Aham. o template é o quê? Um exame bidimensional. Exato, é verdade, concordo. Então, assim, Concordo. tu não vê tudo o que tu precisa. Não. Então, a tomografia em arquivo DICOM, tu consegue navegar todo o Maravilhoso, exame, maravilhoso. cortes axiais, eu posso medir, eu Aham. posso ir para um lado, para o outro, para frente, para trás. Então, assim, consequentemente, o tratamento fica muito mais assertivo, Não, sabe? maravilhoso. Tu Muito sabe mais que assertivo. eu mando as tomografias tudo lá pra tomograf, né? Porque eles são Aham. maravilhosos. E às vezes, tipo assim, não consigo, né? E aí o Fred faz esse Um trabalho, vídeo. um vídeo explicando. Eu tive um paciente até que vem de fora, tá? Dos Estados Unidos, não queria fazer lá nos Estados Unidos o tratamento, porque, por incrível que pareça, né? A gente sempre tem aquela coisa, ai, brasileira, tupiniquim, mas a nossa odontologia é uma muito das melhores boa. do mundo, né? E aí ela disse, Mônica, eu vou para Porto Alegre, eu quero fazer o tratamento. E aí eu digo, não posso mandar ela vir sem estar tudo planejado. O vídeo, aonde, o porquê, se estava realmente impactando ou não, sabe? Foi, assim, maravilhoso. Como esses recursos ajudam, né? Muito. Hoje em dia, um Impressionante. dentista me manda assim, por exemplo, avalia esse caso, tu acha que vale a pena retratar ou não? Eu falo pra ele, olha só, a Silvia, geralmente, me Aham. manda o DICOM. Eu tenho o DICOM aqui no e-mail, eu já importo pro meu software Claro. e eu já faço um vídeo pra ela, ó, Silvia, isso, aquele outro. Vídeo de 4, 5 minutos, assim, mando pra ela, olha, dá uma olhada nisso, agora aqui. Sim, por isso que Então, ela assim, tá apaixonada por ti, porque ela, né, agora... Graças a Deus. Exato. Não, e é maravilhoso, sabe? A gente poder faz contar... diferença. Eu faz sou uma diferença. pessoa que gosta de profissional que tá com a cabeça no paciente, né? Sim, Não tá assim só sim. naquele horário do atendimento, Sim, né? assim. Então, assim, fez o E não é, atendimento... Mônica, um atendimento só técnico, né? O paciente chega lá, ganha um cafezinho, ganha uma trofinha, é aham. isso. Porque o paciente endodôntico é um paciente, assim, ninguém sai feliz de casa pra fazer um canal. Não, é sofrido. Ninguém Eu sai. acho que é o Com tratamento mais exceção dos chatinho. pacientes que estão com muita dor que querem resolver. Mas assim, pra mim, poucos casos vêm com dor, porque o paciente já Aham. tá, sei lá, já acessou com um dentista de referência. Já tirou a dor ou e é uma mandou pra infecção, ti. isso, ou já é uma infecção crônica, então o paciente vem lá avaliar. Então, assim, tudo o que tu puder entregar pro paciente em termos de experiência mais adequada, chega lá no consultório, toma um café, come um chocolatinho, Uhum. vai lá, conversa Claro. comigo, deita na cadeira, ganha uma É que coberta. tá no momento Então, tudo difícil. isso, É muito, claro. muito, ninguém gosta de fazer canal. É. Mas tu consegue entregar uma experiência mais adequada, então é isso, sabe? É isso que isso que nos realiza, na verdade, como endodontista, Deixa eu né? te fazer uma pergunta, Claro. assim, Wesley, porque eu acho que é uma das questões, assim, dentro da endodontia, né, de fraturas, traumas, cáries. Eu acho que a reabsorção é algo, o calcanhar de Aquiles do dentista, sabe? Aquela coisa que incomoda, entendeu? Que tu não consegue controlar, tu não consegue segurar, é rápido, em momentos que tu não espera, sabe? Às vezes tu fez tudo certinho e mesmo assim não funcionou, né? A reabsorção dentária é algo que me incomoda muito, tanto interna quanto externa, ou por um trauma, ou por uma... O trauma, eu que trabalho com odontopediatria, né, que tenho muito paciente que cai, que bate, trauma, e às vezes acaba assim, não pegou, né, quebrou só um pedacinho do dente, mas acabou que eu vou ter que tratar canal porque deu uma reabsorção, né? Isso incomoda muito, né? Por quê? Porque é como se o dente difícil de tratar. não respondesse, né? Então eu acho que ali, quando nós estamos num caso
muito preocupante, né? A microscopia, ela é fundamental, né? Assim, Que é fundamental ou imprescindível, assim. em caso de Não tem como reabsorção, não tratar dentes com reabsorção sem microscópio. Assim, impossível tu tratar. Porque, assim, hoje o que que eu tava avaliando na agenda e a minha secretária, eu perguntei pra ela, olha, me dá uma olhada mais é ou que tu menos não pode errar na que é a reabsorção. minha... Não dá pra não dá pra errar porque a gente pode ter recidiva ali naquela região, né? Então, assim, hoje eu pedi pra minha secretária pra ela me dar uma noção mais ou menos de como é que tá a nossa agenda. Hoje a agenda, ela é dividida mais ou menos em 50% de retratamento. Acho que desses 50% de retratamento, 40% deve ser do primeiro molar superior, que não tem o quarto canal tratado. Claro. O restante, assim, 20% deve ser de canais que foram tratados pela primeira vez, mas são canais que têm dificuldade anatômica, canal calcificado, canal muito curvado, canal com canais a mais, sei lá, um molar inferior com 4, 5 Sim, canais. as bombas que te mandam. Chegam lá, exatamente. E o restante da agenda, Mônica, possivelmente deve ser relacionado à reabsorção. Eu fiz muitos cursos de reabsorção. Hoje em dia eu tenho dado alguns cursos de reabsorção lá no consultório também, porque é uma coisa que, assim, me fascina muito, é o que eu mais gosto de fazer. Eu me aprimorei muito em reabsorção, então é uma coisa que eu gosto Não, e demais. pouca gente sabe trabalhar. Pouca gente E ela é sabe muito trabalhar. rápida, é importante trabalhar bem. Reabsorção, querendo ou não, tu tem que trabalhar bem. É isso. Além da microscopia, tu tem que ter materiais específicos para estagnar esse processo. Exato. Porque pensa comigo, hoje em dia, a reabsorção mais comum e a mais difícil de tratar é a reabsorção cervical invasiva. O invasivo já vem justamente porque ela é invasiva. Tu chega ali num momento que tu fez uma avaliação inicial, fez uma tomografia e tu tem uma reabsorção invasiva e o paciente não fez nada, em meio ano, se ele volta, essa reabsorção está muito maior do que a gente viu em alguns meses É anteriores. muito rápido. É muito rápido. E assim, o que que os colegas têm dúvidas na reabsorção cervical invasiva? Tem casos que a gente pode fazer somente uma restauração, tem casos que a gente pode fazer um tratamento cirúrgico, tem casos que a gente vai fazer a endo e uma cirurgia, tem várias possibilidades, sabe? O que que os colegas ficam com mais dúvida em quando tu vai tratar, como tu vai tratar, que material que tu vai colocar, porque não dá para colocar qualquer material, porque quando tu tem uma reabsorção cervical invasiva, o que que acontece? Tu perde estrutura dura do dente, né? E estrutura dura é o quê? Dentina, Claro. né? À medida que tu perde dentina, tu perde resistência ao teu dente. Então, o tratamento endodôntico de dentes com reabsorção deve ser um tratamento muito bem planejado. Nesses casos, o uso de biocerâmicos, especialmente biocerâmico reparador, que um deles é o Biodentine, o Biodentine me dá muita resistência. Tá? O Biodentine é um material como se fosse uma pasta, ele é uma cápsula, que tu vai misturar o pó e o líquido, e ele forma como se fosse uma consistência, Mônica, de um cavite, sabe? Aquele cavite Villevi, que ele vem na embalagem marrom. Sim. Praticamente nessa mesma composição. O Biodentine, quando tu coloca naquela cavidade reabsortiva, depois que ela tá limpa, desinfetada, que eu tirei todas as células reabsortivas e coloco o Biodentine, esse Biodentine, ele leva mais ou menos 10, 12, 15 minutos de presa. Coloquei o Biodentine, eu tenho resistência conferida de novo a esse dente, porque o Biodentine é como se fosse um substituto dentinário. Hoje, se tu for olhar a cápsula do Biodentine, a caixa do Biodentine, eles colocam substituto dentinário. É como se fosse o bio de biológica, e o dentine de dentina. Então, é uma dentina como se fosse uma dentina artificial. Então, tu coloca essa biodentine ali e tu confere resistência ao dente. Depois disso, tu restaura ele de forma convencional naquela região e tu acompanha o paciente. Sim, mas e tudo isso com tratamento de canal realizado. Exatamente. O que a gente faz? Geralmente numa RCI, que é a reabsorção cervical invasiva, ela vai começar numa área mais cervical, né? Cervical invasiva, por quê? Porque acontece uma porta de entrada na cervical e ela vai aumentando, né? Cada vez mais e pode chegar, inclusive, às vezes até o terço apical. E por então, o que tu vai fazer? Tu limpa também? tudo muito bem, tu trata o terço apical com cimento e gutta-percha e o restante tu preenche tudo com Biodentine. Tratamento muito difícil, muito complexo, mas que deve ser, hoje em dia, como eu estudei muito sobre isso, fiz vários cursos e eventualmente posto no meu Instagram também, porque é uma coisa que eu gosto demais. Claro, e até para as pessoas saberem que tem. Exatamente, que tem possibilidade. E isso é uma coisa que eu sempre faço, tá, Mônica? Tentar mostrar pro dentista que a gente tem possibilidade para tratar. Não é um dente perdido, né? Não é um dente perdido, a gente pode tratar. Uma das coisas mais importantes que eu acho, a gente não precisa saber fazer tudo, mas a gente
precisa saber que elas existem, né? Então, assim, uma das coisas assim, que eu curto muito nessa questão do podcast, do OdontoCast, é que a gente vem plantando sementes, mostrando o que tem, o que não tem, as diversas possibilidades. Porque às vezes, tipo assim, nem sabia que podia ter feito isso, sabe? Podia ter salvado aquele dente. E aí tu não saber, sabe que existe, tu não precisa saber fazer, mas não saber que existe, tu como dentista, tu tem que ser a pessoa que tem que dar as possibilidades pro teu paciente. Tu não consegue fazer, mas tu consegue saber que tal fulano, tal dentista, sabe fazer. Exato, então, tu vai lá tu com tem ele, que consulta estar com ele, vê se ele vai atualizado em tudo que tem hoje. Bom, eu sempre brinco, né, que a Exatamente. melhor, a maior, não tem melhor tecnologia dentro da odontologia que a escova fio dental. Eu digo, porque eu sou odontopediatra, né? Não utilizou isso, né? Não utilizou bem utilizado. Aí nós vamos ter que usar. Mas aí a gente tem que saber os outros recursos, né? Então, assim, me incomoda às vezes, por exemplo, assim, até teve um caso que apareceu essa semana para a Silvia, né? E a pessoa, gente, eu digo, mas meu Deus do céu, essa boca aqui, mas não ofereceram isso. Sabe, tinha tantas possibilidades, entendeu? Mas a pessoa estava num restaurante que ela só vendia arroz, feijão e bife. E tá maravilhoso para quem tá com fome almoçar. Né? Mas tu tem que dizer, olha, eu só faço arroz, feijão e bife. Mas tem gente que faz massa, isso, aquele outro. que faz peixe, entendeu? Aí a pessoa diz, não, eu só quero tá tudo bem. Mas o paciente tem que saber. Tem que ter bom né? senso de saber indicar pros Exatamente, colegas. entendeu? Isso, Então, assim, tá na hora de a gente sair da nossa caixinha e saber o universo que a gente vive. Eu te entrego isso, mas eu sei que tem isso. E tá maravilhoso. E tu tá atendendo teu paciente. Mesmo sem estar fazendo o tratamento, tu tá atendendo. Por exemplo, quando eu encaminho o paciente para fazer o canal, não somos nós que estamos fazendo aquele dente. Mas eu estou atendendo o meu paciente, a necessidade do meu paciente. Então, este paciente está satisfeito, tipo assim, ele vai voltar contigo. A Silvia organizou toda a minha vida, ela me mandou para lá, ela me mandou. Exatamente. Exato. E ele vai ficar, Mônica, feliz, porque assim, pensaram em mim, viram que eles não conseguem, mas eles sabem de alguém que consegue fazer. E que tem então, recursos. Fica totalmente valorizado. E é isso que tem. Por exemplo, assim, eu tenho uma fisioterapeuta, tá? Que ela fez até o doutorado em odontologia, junto com a Manô. É a aluna da Manô, tá? Eu mando todos meus pacientes para ela que tem paralisia de Bell, que tem, por exemplo, bruxismo, tá com disfunção de DTM e tem que desprogramar. E eu digo, ela faz parte da minha equipe. Ela trabalha lá no consultório dela, entendeu? Não. Por quê? Porque ela está cuidando do meu paciente. Porque a minha obrigação não é o atendimento, é cuidar desse paciente. Exatamente. Né? Então, assim, maravilhoso a gente o poder contar que vai fazer, com né, profissionais que vão fazer aquelas coisas que a gente não chega. O que eu vejo muito hoje em dia, assim, o que acontece? Tem muitas clínicas odontológicas que têm uma equipe. Que nem né? nós. Assim, tem um endodontista, tem esse, tem aquele outro. O endodontista tentou e ele falou, não tem mais o que fazer, vai para extração. Só que, na verdade... Tem o que fazer. Ele é que não fazia mais. Tem o que fazer. Tem ele o que fazer. chegou, ele esgotou as possibilidades. Exatamente. Mas tem possibilidade ainda além disso, então encaminha para alguém que faça, É sabe? isso então, que eu tô falando. Isso que me deixa um pouquinho chateado na nossa não é um profissão, pouquinho, sabe? é muito chateado. Porque eu não gostaria de ser esse paciente. Claro que tipo não. assim, tu só serve arroz e feijão e daí eu vou ter que comer isso, tu não me avisou que tinha outro prato. Tu entende? Exato. É isso que eu fico chateada. Concordo Eu acho que as plenamente, pessoas Mônica. têm que parar de pensar assim no coisinho. O paciente eu não quero perder, eu quero fazer o tratamento aqui. Aí eu não faço essa endo aqui, então eu vou mandar pro implante aqui, porque o implante aqui. Não dá. O paciente vai ficar mais feliz ainda porque, Mônica, tu se importou com ele. Claro. Falou, olha só, eu não consigo fazer isso, mas tem essa pessoa que faz, a pessoa vai fazer e tu vai voltar lá E é com o paciente, maravilhoso. E o paciente vai chegar no teu consultório e falar, olha só, que bom que tu me indicou. Não, porque eu é consegui salvar o maravilhoso. meu dente. É basicamente E isso. eu vou te dizer, e que delícia a gente ter profissionais para a gente poder indicar e solucionar o que a gente não consegue e o nosso paciente está ok. Eu vou te contar uma situação que me aconteceu. Eu estava no Rio de Janeiro. Me liga um pai. Mônica, me aconteceu isso e isso, a criança caiu, trauma, a Nana estava aqui em Atlântida. Eu no Rio, né? Eu digo, calma, amor. Era 10 da noite, sexta-feira. Calma. Eu vou voltar para Porto Alegre, assim, né, desesperado. Calma. Liguei para um colega que tem consultório em Capão, que eu brinco que ele é minha filial do verão, porque meus pacientes passam os 2 meses lá, e digo para ele, olha, isso, tá? Nananana, tu me encaixa esse paciente, vamos ajeitar. Às 10h30 da manhã, eu já tô com uma foto desta menina na beira da praia. Na beira da praia, com os dentes, bonita. Resolveu. Né? Resolveu.
Agradeci, meu colega, tudo, ok, né? Dele, Moto, não existe, muito obrigada. E eu pensei comigo, mas eu tô aqui no Rio, eu não fiz nada, entendeu? Eu digo, ai, não, mas capaz. Mas tu foi o Dele, suporte de tudo, né, Mônica? Mônica, eu não sabia nem pra onde me movimentar, tu não existe, sabe? Tu cuidou da minha filha. Tu não fez o procedimento, mas tu cuidou Isso, da filha mas é dela. isso que eu quero dizer, sabe? A gente tem que começar a, tipo assim, não sei o que trato, isso não é problema meu. Oi, não, estou no Rio, não tenho o que fazer. Não, tu tem que atender o teu paciente, né? Exatamente, Então, exatamente. maravilhoso. Ai, que orgulho. Não, eu tô faceira. Tá. Que mais que a gente pode te perguntar, tá? Além da Diga. reabsorção, né? Tu me perguntou, Mônica, por que acontece reabsorção? E eu não te respondi. Isso que eu queria. Por que Isso aí. essas reabsorções? Porque, por exemplo, tá? Quando o paciente. Eu tô te falando uma pessoa que tá há mais anos na profissão, né? Paciente tratamento de canal era aquele paciente assim, ó. Eu tive cárie, eu não cuidei, daí infiltrou, não sei o que, eu não passava fio dental, tá? Daí ele tinha uma sensação de, tipo, eu deixei isso acontecer, né? Era uma coisa. E a reabsorção vem ao acaso, né? Assim, Não, tipo e assim, aí o tu paciente dizer pro paciente que ele vai fazer um tratamento de canal, o cara escova, o cara não tem passa fio dor. dental, tu entende? E tipo assim, mas como assim eu vou para um tratamento de canal, né? É Exatamente. isso que eu quero que tu fale um Exatamente. pouquinho nessa questão. Hoje em dia, Mônica, na verdade, o que acontece? Se tu for olhar, assim, o artigo mais clássico que fala de reabsorção, top 1 para gerar reabsorção, orto, tá? Top 1, não é nem mais trauma, tá? Trauma é o top 2, na verdade. Porque o que acontece? Reabsorção cervical invasiva é uma reabsorção que é considerada externa, né? Ela é externa, não é interna, não tem nada a ver com a interna. Tá. A interna é facílimo de tratar, mas a interna tem uma taxa de prevalência muito baixa e o tratamento é fácil, né? O tratamento é tratamento endodôntico, né? Claro. Tu tira aquela polpa, porque a polpa tá Maravilhoso. inflamada, tá com alteração, trata, tira a polpa e faz o tratamento endodôntico de uma forma relativamente convencional. Na reabsorção cervical externa ou cervical invasiva, que hoje em dia é o termo que a gente mais utiliza, o que acontece? Teve uma orto, por exemplo, tá? A orto, Mônica, é considerado um trauma de intensidade baixa, porém um trauma que acompanha o paciente por um bom período de tempo. Vai ter uma alteração no ligamento periodontal. Sim. Pensa que o ligamento periodontal, ele protege a tua raiz do quê? Do osso, né? O osso tem o quê? Osteoblastos e osteoclastos, que vão, assim, sendo remodelados a partir de toda a tua vida, né? Desde quando tu nasce até a parte final da tua vida. Então, tem uma reabsorção, os osteoclastos removem o osso que não está muito saudável e os osteoblastos vão lá e geram um novo osso. Se tu tem, por exemplo, em algum dente, algum trauma que foi gerado, como, por exemplo, um trauma ortodôntico, o que acontece? Esse ligamento periodontal, em alguma determinada área, pode ficar desnudo, a literatura diz, ou seja, desprotegido. Quando ele fica desprotegido, o que vai acontecer? O osso vai entrar em contato com a tua raiz, né? Gera como se fosse, Mônica, uma anquilose parcial daquela região específica. Pequena, às vezes pode ser 1 milímetro, uma coisa muito pequena. E o que vai acontecer? Os osteoclastos entram para aquela região e eles entram em contato com a raiz que está desprotegida do ligamento periodontal. E, consequentemente, eles fazem o quê? Uma porta de entrada. Eles fazem como se fosse um orifício pequeno e eles entram para dentro da parte endodonto, atuam na área interna daquela região e, consequentemente, começam a fazer uma reabsorção naquela região de forma coronoapical. O canal, ele não tem problema nenhum. Ele vai reabsorver a dentina ao redor do canal. O canal, o que vai acontecer? Uma das funções da polpa é proteção, Claro. né? A polpa, ela se sente agredida e ela vai formar o que a gente chama de dentina pericanalar. Ela protege aquele tecido. Então, todo o tecido metaplásico, toda a reabsorção que vem às células osteoclásticas que entram em contato com o canal, não vão entrar em contato com a polpa porque eu tenho uma dentina pericanalar naquela região. Com o tempo, essa reabsorção vai reabsorver o teu tecido dentinário, a tua raiz, de forma circunferencial e a polpa se mantém intacta, tá? O que pode acontecer na polpa? Ela forma como se fosse uns nódulos pulpares, porque ela está sendo alterada, ela está tentando se proteger. E isso vai acontecer, Mônica, de uma forma coronoapical. Começa na cervical e vai, inclusive, até a região apical. Nesse sentido, o que vai acontecer? Tratamento endodôntico.
tá? O que tu tem que fazer? Às vezes, o tratamento, por sua vez, se a porta de entrada ela é supracristal, tu tem que fazer a endo e tu tem que fazer, inclusive, um tratamento cirúrgico para fechar essa Sim. porta de entrada, né? Às vezes, a porta de entrada, ela é subcristal, ou seja, tem contato de osso naquela região. Aí, o que eu vou fazer? Nesses casos, é sempre mais simples. Tu vai tratar o endodonto e tu fecha aquela porta de entrada com material biocerâmico, tá? Então, vida que segue Tá. e tudo muito bem. Mas, por exemplo, você está Diga. falando muito em tratamento, tá? Muito em Eu te tratamento. pergunto, tratamento ortodôntico, ele é um agente causador importante E o desta trauma. condição. Muito bem. Eu sempre penso, como tu é a pessoa que trata, tu pensa como vamos tratar este problema. E eu sempre penso, ok, se eu sei que o tratamento ortodôntico pode ser, né, é um fator de risco para causar esta condição, o que eu tenho que fazer para prevenir ou como que eu tenho que agir na ortodontia para que ele não venha acontecer? É difícil essa resposta, sabe? O que a gente vê muito e o que a gente pede para os ortodontistas para dar uma averiguada é evitar força de torque na região cervical. Porque essa força de torque na região cervical pode estimular essa área do ligamento periodontal que pode ficar desnuda, sabe? Isso é Só que assim, importante também. uma coisa importante para tu entender, a orto sozinha não vai gerar reabsorção, especialmente a reabsorção cervical invasiva. A orto é considerada hoje em dia um agente danoso, né? É o dano que gerou no dente. Só que esse dano gerado ao dente não necessariamente vai estimular e vai formar uma reabsorção. O que pode acontecer é que esse dano associado a um bruxismo ou associado a uma região que não está sendo muito higienizada, por exemplo, tá com muito pH tá com muita placa naquela região, Sim. o pH fica muito acídico. Exato. pH acídico, os osteoclastos amam. Então, assim, ativa os osteoclastos, o pH tá a área ali da região cervical tá desnuda e começa uma reabsorção cervical invasiva, Não, sabe? Então, é basicamente isso que vai Não, acontecer. e é por isso que eu te pergunto, né? Porque eu sempre penso como não deixar chegar nesse quadro. Então, por exemplo, hoje a gente vê muitas vezes assim que as pessoas querem tratamento cada vez mais rápidos, né? Então, por exemplo, assim, vem aquela pressão da mãe para tirar o aparelho, aí tu começa a fazer em vez da consulta mensal, a cada 3 semanas, quando 2, né? E aí não no nosso caso, porque a gente é bem rígido até nessa questão, né? Mas às vezes, como a pressão da sociedade, a pressão dos pais, às vezes vai fazendo, né? Te levando a fazer tratamentos que mais não rápidos. respeitam, né, o desenvolvimento biológico. E quando tem um porquê a gente fazer a revisão a cada 3 semanas ou uma vez por mês. Por quê? Porque a gente faz o movimento, aí a gente tem o processo de reabsorção, mais o de neoformação. E quando a gente acelera isso aí, tem uma resposta. Que Perfeito, parece, às vezes, uma perfeito. frescura do dentista, quer me segurar, quer aquilo, quer o outro. Então, essa vez nós temos que defender o dentista, né? Existe uma responsabilidade de que Exatamente. tem que esperar o corpo se adaptar, né? Que os Exatamente. dentes não têm que estar prontos porque tu tem uma festinha de 15 anos ou porque tu tem Não, uma outra não, festa, né? não, não. Então, às vezes, também tem que ter confiança naquele profissional que a gente escolhe, né? E por isso que é importante a gente saber Exatamente. que, tá, aquela pessoa é demorada, E- mas tem um porquê. Ela está esperando Exatamente. o tempo biológico, né? Respeitando o desenvolvimento e o comportamento daquele corpo para que não haja Perfeito, outras perfeito, questões, perfeito. né? E É as muito legal reabsorções isso. também, Mônica, elas têm Uhum. várias fases, tá? Tem uma fase que é considerada uma fase em evolução, que tu precisa tratar de alguma forma, Uhum. né? Daí, indiferente o caso que tu vai fazer, Claro. se é cirúrgico, se é restaurador, se é endodôntico. Aham. E tem fases que realmente o teu tecido, a polpa, porque ela é tão vascularizada, ela tem um tecido tão interessante, né? A polpa é uma Uhum. coisa sensacional. Aham. Ela mesmo por si só entra numa fase reparativa da reabsorção. E eu sempre falo muito assim, eu aprendi com uma professora, que é a Aham. Patrícia Ferrari, que ela fala assim, para tu indicar para o paciente que tu não precisa fazer nada, tu tem que saber muito, né? Então assim, tem casos que realmente o paciente chega lá e tu fala, olha só, tu não vai fazer nada, a única coisa que tu vai cuidar é hábito parafuncional, tu não pode ter um toque prematuro, porque o toque prematuro, Mônica, gera Claro, causa, hipóxia na claro. região. Hipóxia na região também é um motivo pelo qual os osteoclastos adoram. E aí tu Sim. começa um processo também de reabsorção um pouquinho maior. Então é basicamente isso que a gente acaba trabalhando quase que no dia a dia, sabe? Hoje, por exemplo, no consultório, eu atendi 3 pacientes, Uhum. 3 reabsorções.
3 reabsorções. É. Então, assim, é o dia a dia, É que sabe? tem É o vindo dia a cada dia. vez mais, eu acho até porque a gente tem visto muito mais, assim, bruxismo, apertamento. Muito mais bruxismo, muito Ah, mais apertamento, é. e hoje a gente tem uma facilidade muito grande de ter tomografia. Aham. Então, por exemplo, o paciente fez uma tomografia porque ele vai colocar um implante num Aham. dente específico. Beleza, fez a tomografia, tu viu que o dente vizinho tá com uma reabsorção imensa. Gente, E ali começa vem a um combo, enxergar. tu enxerga, é. Pra que Aí isso? esses dias um colega me perguntou, mas como assim que tem tanto dentes com reabsorções, né? Aham. Claro, tu tem acesso de uma forma muito mais Claro, fácil, né? Tem aham, acesso a é, tudo. claro. Então, consequentemente, tu vai ver muito mais coisa do que tu via antigamente, né? Então, Claro. a tomografia nos ajuda muito. Futuro da endo. Tu já tá no futuro da endo, né? De certa Uhum. maneira, eu acho que tu tá, assim, no que tem mais de ponta da endo, Hoje, o que a né? gente tem de melhor, a gente tem Ajudando, lá no assim, consultório. um mundo de profissionais que precisam, para casos específicos e até para outros não, né? A solucionar e poder realmente dar um atendimento melhor ao paciente, que eu acho que esse é o nosso propósito, é dar o conforto para o paciente, né? Perfeito. Tu acredita que a microscopia ainda vai evoluir? Muito. Vai ter realidade aumentada, 3D, inteligência artificial? Para onde Vai, é que nós vamos? vai. Que não Assim, tem fim. vai. Não tem fim. Não Aham. tem fim nunca, tá? Esses dias eu tava pensando assim, tava com um canal muito calcificado, Aham. muito difícil, assim, que eu já tava numa segunda, terceira sessão tentando localizar o canal. Tipo, E eu preciso algo mais do que a preciso microscopia. algo mais que a microscopia. Tava com tomo, tava com tudo, e eu falei pro Fred, assim, Fred, pelo amor de Deus, Fred a da gente... tomográfica. Fred da tomográfica, que me ajuda, meu Não, parceiríssimo. o Fred, eu brinco, é o Não, sou radiologista fã, de sou estimação. fã, sou fã, Maravilhoso. sou fã, Um beijo pro sou pessoal fã. da tomográfica. Um fã de Fred. E assim, o que que acontece? Às vezes tu tá lá no centro, localizando o canal, e eu queria muito que tivesse uma possibilidade da gente conseguir, por exemplo, o microscópio me mostrar, ou eu ter algum corante, ou alguma coisa que me mostre assim, aqui que tá o canal. Então tu pesquisa mais um pouquinho aqui, tu desgasta mais um pouquinho aqui em profundidade, que tu vai localizar. Então é uma coisa que eu acredito que vai acontecer, sabe? Já Aham. tem algumas inteligências artificiais que estão nos ajudando em alguns Aham. cenários, mas nesse sentido é uma coisa que eu acho que vai evoluir e vai ser assim, nada tão distante, tá? É Nada porque é tão muito distante. rápido, né? A Muito tecnologia, rápido, ela é muito rápida, rápido, né? muito rápido. Então é Maravilhoso. uma coisa que vai acontecer e eu acho que vai facilitar muito o endodontista, né? Porque a gente leva, sei lá, uma sessão de 2 horas e tu não localiza o canal, né? Tu não localiza o canal. Então, assim, Se o tu cara puder com ter uma possibilidade... microscópio não localiza, tu imagina sem, Sem, né? não, Não. sem. Às vezes eu tô lá trabalhando com microscópio, eu tiro um pouquinho pra fazer alguma coisa. Beleza. Olho sem microscópio, eu penso, meu Deus do céu, como é que tu vai fazer alguma coisa sem isso? Não tem como, não tem como, não tem como. Hoje eu recebi um caso no consultório, um molar superior, que foi Uhum. tratado o palatino e o mesiovestibular. E me encaminharam para localizar o quarto, localizar o Aham. quarto canal e localizar Aham. o disto vestibular. Uhum. Da mesma forma, é um caso super complexo. Deu tudo certo, localizamos tudo, mas assim, perfuraram o disto vestibular. Então, assim, tudo é um somatório de coisas que vai eventualmente afetar no prognóstico do paciente, né? Então, uma coisa que a gente pode conversar também é assim, o quanto vale tu fazer com microscópio um caso simples ou um caso difícil. Sempre que for possível fazer um caso simples, já faz o caso simples com o microscópio, Para né? ele não Porque... virar o difícil. Para não virar o difícil, exatamente. Claro, porque Um molar esses casos superior, teus de retratamento, ele se tivesse localizado o quarto canal, já ele não não ia tava estar no nem comigo. retratamento, claro. Exatamente, exatamente. Entendi, Então, é entendi. basicamente isso. É Exato. basicamente isso. Então, se a gente tem possibilidade de fazer um tratamento bem assertivo já de primeira, melhor dos cenários, né? Melhor dos cenários. Wesley, tu é espetacular. Ai, eu vou te dizer uma coisa, um orgulho, sabe? Assim, Que bom, olha, que bom. Feliz claro de que estar tu é aqui meu contigo, colega, mas Mônica. é quase idade para um filho, porque eu tenho filho quase da tua Não, idade, também não né? é pra tanto, né? Não, pior é que tá bem pertinho, né? Mas assim, dá um orgulho, né? Porque assim, não dá para negar que hoje a gente fala muito nessa juventude que não querem nada com nada, que não estudam, que não se dedicam, que querem tudo, né? E aí a gente vê, não, tem muita gente boa vindo aí, né? E uma das coisas assim, até eu gostaria, por tu ser um cara jovem e que tá entrando, mas tá entrando de uma forma assim, subindo degrau a degrau, mas não tá subindo a escada errada, tá subindo a escada da odontologia do bem, sabe? Que eu tenho uma pessoa que eu amo de paixão,
que ela sempre fala, assim, da odontologia do bem, né? Eu acho que é essa que tu tá trilhando, então é lindo de ver, assim, tudo que eu puder tá para ti, eu vou tá, porque a gente quer que essas pessoas estejam, né? Sim, Eu sempre sim, digo, sim, não, essa sim. pessoa não tá competindo, ela tá agregando, porque eu posso Exato, usufruir do exato. bom conhecimento Isso aí, dela. isso Então aí, eu amo isso de aí. paixão, tá? Que tu daria para aquelas pessoas de conselho, né? Para aquelas pessoas que dizem, ai, odontologia tá difícil, aquilo, outro, porque a gente sempre ouve isso, né? Sempre, Mas sempre, eu acho que todos tu os é uma dias. prova, tu é um exemplo, tu é um caso a mostrar como é que funciona para a gente sair desse território do vitimismo, do odontologia tá difícil, porque é óbvio, a gente sabe que aqui tem muito Não é tão dentista, né? simples, Não é exatamente. simples, não é simples, mas existe, né? Tu tem Um que caminho. ter, Mônica, um diferencial. Tu tem que ter. E não é o diferencial de tu ter um recurso a mais. Tu tem que ir atrás. Porque aquilo que a gente falou antes, né? Tu vai fazer uma especialização, beleza. Tu vai ter uma base de tudo, mas tu Muito não vai boa, mas saber é a muito base. bem sobre tudo. Então tu tem que seguir estudando. Tu tem que fazer um curso, tu tem que fazer esse, aquele outro. Se eu for parar agora para pensar quantos cursos que eu já fiz depois da especialização, eu não sei quantos, mas no mínimo uns 15. Então, assim, eu fiz Não tem muita milagre, coisa né? Não depois. tem Não tem milagre. milagre. Tu tem que parar, tu tem que abdicar de algumas coisas. Se é isso que tu gosta, se é isso que tu quer fazer pro resto da tua vida, Uhum. tu tem que entender que tu tem que seguir sempre. Porque surge material, surge técnica nova, surge possibilidade, então tu tem que ir atrás. Então, um colega que não tem microscópio, eu vou te dizer assim que é uma ferramenta que muda por completo. Tá? É uma ferramenta que muda por completo. E assim, o paciente entende Sim, para o quem, por quão exemplo, é quer ser importante. especialista em endo, no caso. Exatamente, exatamente. Quem quer ser um endodontista que vai trabalhar somente com endodontia, precisa ter recurso, precisa entender de microscopia, precisa saber que o ultrassom também é extremamente importante. Aí é N coisas, né? Localizador apical, motor Sim, endodôntico, porque nós isso estamos todo mundo falando em tem, né? tratamento, tu tem que dar o melhor tratamento tem pro que ter paciente. tem que ter tudo, exatamente. Biossegurança, Mônica. Hoje eu vejo, assim, que muitos colegas não fazem, né? Assim, por exemplo, para mim, eu tô trabalhando numa área completamente contaminada, né? Claro. Então, assim, usar um babeiro, não, nem pensar. Nem pensar. Assim, eu sou Não noiado, dá. tá? Aham, Muito noiado, aham, muito com aham. essas coisas de biossegurança. Não, e mais Então, que tu assim, vem a de uma gente vai geração chegar lá, pandemia, né? a gente vai chegar lá, o paciente vai ser recebido com um avental descartável naquela região, um Claro, campo esterilizado, um claro, avental descartável todo cobrindo claro, ele, um óculos, um gorro, vai fazer um bochecho, vai fazer uma higienização antes, vai estar claro. tudo esterilizado. Diminuir Porque todos o que os que vai riscos. acontecer, Mônica? Esse babeiro que a gente recebe, quantas pessoas encostaram a mão? Né? Aí tu vai colocar lá no teu equipo. Beleza. Material esterilizado. Colocou ali em cima, contaminou na hora. Né? Contaminou na hora, porque assim, tá tudo contaminado Claro, ali naquela claro, região. claro. Então, biossegurança é extremamente importante, né? Tudo isso aí faz parte do procedimento. E tem um Então, assim, custo. e tem um custo. É, que às tem vezes um as pessoas custo. não entendem, né? Mas Tem tem um custo toda uma. relativamente elevado. Muito, elevado. é. E não é só o custo da biossegurança. O custo do microscópio, o custo dos materiais, é tudo muito oneroso. Então, para a gente conseguir fazer um tratamento de ponta, um tratamento mais adequado, com certeza o tratamento vai ser diferente de um tratamento Claro. convencional. Da Mas mesma entrega, forma, sabe? Entrega. É isso que a gente quer dizer para os pacientes, né? E dizer para os colegas também. E dizer para os colegas que, assim, não é uma coisa impossível. Tu tem que ir atrás. Tu tem que correr atrás, tu tem Mas que tem que- abdicar de algumas coisas, tu tem que ir atrás, tu tem que fazer curso, tem que investir em ti, né? Porque nada melhor do que a gente conseguir investir na gente mesmo, né? Porque mas assim, não- fazer um curso, ir atrás. Ah, agora eu tô em dúvida disso. Beleza, Tu tem outro curso sobre sabe, isso. Wesley, todo mundo que eu entrevistei aqui, eu perguntei, assim, dá uma dica de 30 anos depois, 20 anos depois, tu que é jovem, nanana. Se eu tivesse que empacotar as 40 pessoas que vieram aqui, seria uma única resposta, todo mundo deu. Ah, tem que estudar, tem que fazer curso, tem que... É isso. Sabe? Não tem mistério, não Mônica. tem. E aí não adianta ter preguiça, né? Não adianta ter preguiça. Tem que sair da zona de conforto. Tem que trocar É ideia, isso, tem que é ouvir, tem isso, que conversar, é tem que isso. aprender, tem A que zona saber de o que que conforto tem. é uma coisa excelente, né? Tu tá ali, Pro fim de ótimo, semana. é muito bom pro fim de semana. Pro fim de Mas semana. pro teu trabalho, tu não pode ficar na zona de conforto. Não Tu tem que pode. cada vez ir atrás. Tu tem que sair da zona de conforto e cada vez aprender mais, né? Isso Ai, é super Wesley, que importante. orgulho de ti, que Que coisa bom tá aqui maravilhosa.
maravilhosa. contigo, Mônica. Ter colegas, assim, profissionais, assim, eu amei, obrigada por vir, realmente, assim, quando eu, né, te liguei, te disse, Wesley, eu quero que tu venha, é porque, e tu sabe que eu sou uma pessoa que gosta de E, gente com Mônica, experiência. A gente não se conhece, né? É verdade, né, gente? Pessoalmente. Não, era só por WhatsApp, né? Mas, assim, que delícia poder saber que tá vindo uma geração boa também, que a gente pode contar, né? Porque vocês têm muito mais gás, mais tempo, mais energia e mais memória, né? Então, assim, a gente também se apoia. Eu acho que como os jovens se apoiam nos mais velhos e tem um guia ali, eu acho que o pessoal que já está mais tempo também precisa desse gás de vocês e saber que tá vindo gente boa aí. Então, aí. que coisa boa poder contar contigo como uma parceria, como um profissional, assim, para ensinar. Obrigada pelo teu tempo. Né? Porque eu acho que tu tá deixando de trabalhar para vir aqui. E, gente, eu tô muito orgulhosa dele, porque para as pessoas, às vezes, que estão um pouco desanimadas com a profissão, não é só odonto. Todas as profissões são difíceis, todas tu precisa te dedicar, mas o Wesley e vários amigos dele, colega dele, que estão também trabalhando como ele, mostram que sim, existe, mas é para quem faz. Exatamente. É para quem estuda, é para quem Exatamente. trabalha, que para quem abdica de certas coisas. Então, Wesley, Exatamente. mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Amei te ter Amei aqui. também, Amei. foi Obrigada sensacional. mesmo. Fico muito feliz pelo convite e muito honrado de estar aqui conversando contigo de um assunto que eu sou assim, tu já viu, né? Apaixonada. Extremamente apaixonado. Extremamente apaixonado. Beijão. Beijo. Eita, dá uma sugestão de... Agradeço. Obrigada. Uma vez, Faça agradeço. Obrigada. Olha aqui, ó. A experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço a ajuda. Poxa. Eu não tenho como te agradecer.